Olá, sou o Vítor Ribeiro. Sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre a Alemanha, versão 2030. Continuará a ser a bússola da União Europeia. Vamos analisar como a Alemanha, com uma nova liderança e dinâmica e com uma maior economia e peça central da UE, poderá moldar a Europa na próxima década. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube e noutras plataformas de podcasts. Subscrevam os nossos canais e usem a secção de comentários para opiniões, questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Henrique, olá Zé Carlos. Olá, Vítor. Olá, Zé. Vamos falar um pouco sobre economia e indústria alemã. A Alemanha é, sem dúvida, o país provavelmente mais importante da União Europeia, não é? Pelo menos é conhecido como tal. E reconhecido. E tem aqui uns próximos anos muito importantes, até mesmo para a consolidação do projeto europeu. Eu sei que o Zé Carlos perspectiva ao fim do projeto europeu daqui a uns anos, mas será se calhar já daqui a uns séculos. Henrique, começaria por ti. Que reformas internas são prioritárias para reanimar o potencial da economia alemã? Eu destoaria relativamente a essa pergunta, começando por dizer que eu acho que mais do que políticas, não é mais, a parte de políticas endógenas, que já irei falar, eu julgo que a grande saída para este impasse da União Europeia e da Alemanha, em particular, é continuar na senda do alargamento. Um alargamento que eu diria, um alargamento com arrojado, nomeadamente para a Turquia, Ok. a Ucrânia e, eu diria que essa que seria o nosso ponto de lança, a Rússia. Estou a falar numa perspectiva estratégica a médio e longo prazo. O Sr. Putin não estará para sempre à frente dos destinos da Rússia e a Rússia seria, digamos, o estender de um mega, não é, mercado único euroasiático. Mas a Rússia tem tido vários Putins ao longo dos séculos, não é? Pode ser que agora eles também vão aprendendo, não é só na política monetária que se aprende, também se aprende na Os política em países geral. ricos em, digamos, recursos naturais não dão democracias. E um dia temos de falar sobre isso. Os Estados Unidos são ricos em recursos A naturais. Noruega E o também. Canadá é riquíssimo. A Noruega A também. Austrália. A Austrália nunca teve uma recessão Bom, nas isso últimas décadas. há sempre a exceção da Vamos regra. ver. Continuando. Não, é preciso, obviamente, flexibilizar a dívida, não é? Esse sacrossanto canon que tem norteado a Alemanha ao longo destas últimas décadas, por causa da questão da República de Weimar, do fenómeno de hiperinflação, ou seja, a Alemanha tem que gastar mais, tem que canalizar esses fundos extra, não é? Que vão obter através do aumento da dívida pública. Exato. Para setores absolutamente estratégicos, a ferrovia, a 5G, a transição para A ratificação, não é? exatamente, investigação e desenvolvimento absolutamente fundamental, nomeadamente que está a ficar para trás tanto na parte da indústria de automóveis elétricos como também na questão da inteligência artificial, Sim. enfim, que iremos falar, ou já falámos, não é, inclusive. Sim, já falamos, já estamos aqui mesmo também. Acelerar a transição verde e digital é uma vergonha. A questão de como é que funciona a administração pública alemã, portanto, está ainda um pouco na idade da pedra, diria eu, do ponto de vista da digitalização e da utilização da inteligência artificial para normalizar e automatizar processos. A desburocratização é algo que é fundamental para atrair investimento, tanto nacional como estrangeiro. É preciso
enfim, há processos que demoram muito mais tempo, por exemplo, do que na Holanda, até 12 vezes Sim. mais, não é? Em Pois, termos, incrível, sim. médios. Sim, sim, sim. É preciso fundamentar o ecossistema do capital de risco, portanto, Sim. atrair capital de risco, tentar Isso é muito o incentivar, espelho da Europa, não é? exatamente, é a espelho da Europa, incentivar as startups e até os scale-ups Sim. das startups, ou seja, e depois dar outra profundidade ao mercado de trabalho, torná-lo mais flexível, Sim. ser mais seletivo na imigração. Portanto, uma imigração, por exemplo, como o Canadá já tem há décadas, que é uma imigração por pontos, Uhum. não é? E nós também deveríamos tê-la, Sim, sim. diga-se de passagem, mais seletiva, mais formatada à medida das necessidades do mercado de trabalho, que também sofre daquilo que Portugal sofre e outros países, que é do envelhecimento acelerado, e portanto ela é necessária, mas é necessária de forma direcionada, não é? Dirigida, Pois, e não descontrolada. não descontrolada. Sim. Portanto, mais investimento, mais dívida pública, menos burocracia, um ecossistema mais Tecnologia. Sim. propício às startups. eh, Estes são e talvez uma política de alargamento mais arrojada, liderada pela Alemanha, que Sim, só a isso Alemanha é que poderá poderá liderá-la. fazer, sim. Não da questão, não apenas, quer dizer, a questão do eixo franco-alemão pode ter interesse, né? E Sim, na sim. questão do alargamento, como é óbvio, né? Sim, Mas sim, essa aliança tem que se. é fundamental. Sim, a questão da economia alemã tem aqui as perspectivas de crescimento, quer dizer, os desafios estruturais que já falaste, a questão das infraestruturas também, que é outro ponto, se calhar, tem que ser desenvolvidas na própria Alemanha, a Sim, transformação ferrovia, industrial, 5G, com a etc. ferrovia, como tu disseste, o 5G, sim, as cadeias de valor também, o impacto Sem dúvida. dos próprios parceiros, não é? Porque de facto a Alemanha tem muito impacto nos parceiros, não só regionais, mas em toda a Europa, não é? E há a questão da indústria automóvel, Zé Carlos, que achas que conseguirá manter a liderança global na era Eu, da eletrificação? eu sinceramente estou preocupado, porque no passado, dentro da mesma tecnologia, enfim, automóvel, as cotas de mercado eram disputadas com o aparecimento de novos modelos e, portanto, a competitividade eh, formatava-se toda pela preparação das máquinas para o novo modelo, portanto, na compressão daquele ciclo que levava ao novo, portanto, ao desenvolvimento, ao design, preparação das máquinas e, digamos, o aparecimento do novo modelo. Inicialmente tínhamos ciclos de 5 anos, depois os japoneses começaram a ser peritos em acelerar, Sim, digamos, a rotação do carrossel de maneira a ganharem cota de mercado com novos modelos mais interessantes e, portanto, quem saiu prejudicado foi a indústria automóvel americana e agora nós estamos numa mudança de paradigma, num salto para novos tipos enfim, de mobilidade, neste caso elétrica. E o que nós vimos é que desde 2012, portanto, na China foi definido o setor automóvel, portanto, um conjunto de indústrias e, em particular, o setor automóvel elétrico como prioritária. potencial, não é? Exatamente. Potencial enorme. E agora o que se está a passar, portanto, na indústria chinesa portanto, de EVs, portanto, de veículos elétricos, é paradigmático do que acontece num país que está a tentar disputar, digamos, a posição de potência mundial em termos económicos. Neste momento há para aí 170 marcas com Chinesas, estás a falar? chinesas, Sim. chinesas, com muitas com cotas de mercado de 1 por 1000 e coisas, enfim, e De coisas nicho, não é? de Portanto, nicho. Toda a gente pôs-se a construir carros, desde as empresas de telemóveis, desde as empresas de baterias, sim, é verdade. tudo e mais alguma coisa. Das 160 empresas, só 10 é que terão cash flow mais ou menos positivo e neste momento há portanto, os principais players estão a tentar esmagar todo o resto, enfim, dos concorrentes através da redução de preços e do ganho de cota de mercados e estão-se a tentar pendurar nos fornecedores. Há prazos verdadeiramente assassinos de pagamento aos fornecedores que se aproximam, no caso de algumas firmas, de 9 meses, 10 meses, e ao mesmo tempo, portanto, a deslocarem, digamos, estoques para os dealers. E como se isso não bastasse, não é? Quando os dealers já têm um estoque muito grande de carros, ainda por cima há uma política agressiva de baixar preços muito rapidamente. Ou seja, Sim, e a indústria alemã aí portanto, o fica. concessionário ainda não vendeu,
ainda Sim. não vendeu e basicamente já o construtor, o montador está a vender carros a preços mais baixos. E, portanto, enfim, é o início, digamos, da bancarrota. E neste momento há um problema seríssimo que reflete também o que é que acontece quando há, portanto, crédito fácil e sobrecapacidade, que é a deflação dos preços. Nós temos ali um problema seríssimo e eles começaram a invadir toda a gente, nomeadamente ao nível europeu, de carros a preços completamente inacreditáveis. Não conseguem fazer isso nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos puseram ali para evitarem, para se isolarem, puseram ali tarifas, já nem sei bem quantas são, mas para, digamos, uniformizar os preços. E, portanto, nós temos neste momento uma situação de sobrecapacidade predatória que, se não for lidada de uma forma administrativa, vai destruir a Então é indústria isso que europeia. pensas que a Alemanha poderá fazer? Eu acho que nós temos de tomar, nós, Europa, tem de tomar uma atitude aqui, senão daqui a uns tempos não existe indústria automóvel. Sim. Quando estivermos na mobilidade elétrica. Portanto, para além de não conseguir manter a liderança, poderá mesmo perder parte da indústria, Eu acho tal que a como aconteceu com os Estados Unidos, não é? Com a eu parte. acho que a situação está muito complicada, Sim, mesmo em termos de níveis de preço. É que a maior parte destes construtores chineses nem sequer recupera os custos de produção. sim, sim, sim. Essa parte é importante, claro, e leva-me à questão da liderança política na União Europeia, que é, de facto, se nós temos no lado dos Estados Unidos um tronco comum, na Europa não existe, não é? Existem vários países a querer tomar aqui alguma posição de mais força. E na questão da liderança, a Alemanha naturalmente surge como uma potência estruturante, naturalmente. Henrique, que fatores podem convencer a Alemanha a assumir um papel ainda mais ousado? Tu falaste há bocado na integração, né, na questão do alargamento. Penso que isso a muito longo prazo Sim, é a estratégia, no pois, sentido sim, de criar um mercado único e ainda maior e provavelmente um aprofundamento da própria integração. Um aprofundamento não tem que ser a uma velocidade apenas. Nós sempre funcionamos em círculos concêntricos. Há muito tempo que funciona, sempre. Há muito sim, tempo que funcionamos em círculos concêntricos com níveis de integração diferentes, consoante aquilo que é a vontade dos Estados. Penso que isto poderá continuar a ser um motor de aprofundamento da integração europeia, sem hostilizar aqueles países que não querem entrar nesses níveis de integração mais profundos. Desde logo, aquilo que o Zé Carlos estava a falar, existe uma pressão tremenda, não é, estratégica por parte da China e mesmo dos Estados Unidos, sim, que leva a que a Alemanha tenha como tábua de salvação a União Europeia. claro. Ou seja, É fundamental para a Alemanha, sim, é absolutamente fundamental. E, portanto, se a integração se aprofundar, isso constitui uma espécie de seguro para a própria Alemanha, não é? Portanto, a Alemanha tem tem interesse interesse, sim, em que se aprofunde a integração dentro da União Europeia. Depois as próprias pressões da segurança. Não é só apenas a NATO que quer, ou o Sr. Trump, melhor dito, que exato, quer que se gaste mais. A Alemanha está relativamente perto da Rússia. Já houve várias é verdade, guerras entre a Rússia e sim, a Alemanha. E, portanto, é natural, não é, que a Alemanha queira ter uma maior, um aprofundamento na área da defesa, porque sozinha ela também sabe que não é capaz. sim, sim, é verdade. Apesar do Zeitenwende, aquela queda do muro pacifista e a adoção de uma política de defesa mais ousada, sozinha, por si só, a Alemanha Sim. não consegue ter um papel estratégico. Ias dizer qualquer coisa? Não continuo. Aqui a questão também tem a ver com provavelmente, digo eu, as duas guerras mundiais provocadas pela Alemanha, não é? Alguma Sim, reticência sim, em mas avançar que com. parece que está a ser quebrado Sim, através do Merz sim, sim. e esta política de Zeitenwende, ou seja, Uma virar um bocadinho a virar, página. sim, Sim, a Segunda Guerra Mundial já lá vai, não é, há 80 anos, e sim, portanto, digamos É que, preciso perder a vergonha do que exatamente isso aconteceu, que eu ia dizer, é exatamente. preciso perder a vergonha. Mas, 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 Mas deixa-me mas só terminar. Depois existem alguns projetos franco-alemães que são alemãos, aliás, sim. que são bastante interessantes, como por exemplo o Future Combat Air System, Uhum, é? Também é algo semelhante para as vias terrestres. exatamente. Sim, Pronto, que são iniciativas que também podem aprofundar esta questão do exército
europeu comum, não é? Em que a Alemanha e a França têm aqui um papel decisivo, Tem. e a Alemanha, convencendo a França, torna-se ainda mais integradora desse ponto de vista. Sim, há aí alguma situação que tem a ver com internamente na Alemanha, sei lá, alguma sensação eurocética, né, que existe sempre e Sim. está em crescendo, penso eu, pelo menos Está. pelo aquilo que vai dizendo os resultados eleitorais, né? E não é só na Alemanha, também na própria França também isso está a acontecer. E isso poderá Espanha. ser, Espanha também, poderá ser um ponto complicado. Mas ias dizer qualquer coisa? Eu ia dizer, digamos que o panorama geoestratégico mudou. Enfim, toda a gente critica o Sr. Trump chegar aqui e dizer que os europeus é que têm de tomar conta da Ucrânia porque ele tem outras coisas com que se preocupar. Nós temos de pensar o seguinte: nós vivemos na Pax Americana desde, enfim, dos anos 40, não é? Do final da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos foram fundamentais em impedir que a União Soviética entrasse, enfim, chegasse aqui a Coimbra. Chegasse aqui a Coimbra, enfim. Pensei Só que que na tinhas altura. dito Cuba. Não, Coimbra. Essencialmente o panorama é completamente diferente, não é? A Ucrânia estava do outro lado, a Hungria, a Polónia, Roménia, a Roménia, todos esses países. Portanto, havia uma relação de forças. Metade da Alemanha A estava famosa do cortina outro, de ferro. cortina de ferro, isso mesmo. estava do outro lado e não havia, e a China não contava na altura, Sim, não mudava minimamente. não contava minimamente, não é? E agora, de repente, nós temos 500 milhões de europeus, temos 300 milhões de americanos e temos 150 milhões de russos, não é? Portanto, enfim, chegou a altura dos 500 milhões de europeus tomarem conta Estarem a da segurança, sujeito-se. estarem a tomar conta da segurança na Europa, enquanto os Estados Unidos aparentemente têm outro tipo de problemas, digamos, relativamente Sim, à eu Ásia, não é? acho que E, sim. portanto, isto é uma questão de repartir, repartir o esforço, não é? Sim. Aqui a questão do eixo franco-alemão, que já falaste, pode levar a que outros países se juntem a este eixo, como a Polónia, que acho que é Sim, sim. fundamental estar mais do lado da Polónia, porque a Polónia vai ser assume aqui um fator E a papel Polónia tem importante, investido fortemente em na defesa, defesa, não é? exatamente. Também a Itália, né, e politicamente é uma Sim, liderança forte, sem com a dúvida. Giorgia Meloni, né? Apesar de algumas situações mais estranhas, mas ela tem sobrevivido até muito, até em Tem, termos temporais, não é? Porque, e na essência tem tido uma política pró-europeia, não? sim, sem dúvida. E a Espanha, com um papel, se calhar, um bocadinho diferente, até politicamente. É, um bocado E mais. com outro tipo de preocupações também, Exato. Com outro tipo de preocupações também. Sim, aqui é a questão do. nomeadamente climáticas, não é? Sim. Um, Porque e A Espanha internamente será também. dos países mais Mais afetados, afetados. sim, Sim. sim, pelas É verdade. alterações climáticas. Tu há bocado falavas aqui do Zeitenwende, não é? Uma espécie de ponto de viragem que após 2022, né? E após, se calhar até, diria eu, mais até a parte das eleições últimas, né? Com a eleição do Friedrich Merz. Merz, difícil de pronunciar. Um, ele tem um papel importante, penso eu, e a indústria da defesa também. Achas que a indústria da defesa europeia ganha com a força alemã, com a primazia alemã, Ah, com o crescimento? ganha, sem dúvida, porque eu acho que sem a participação da Alemanha, não é, nesse esforço, não é possível. Sim, também acho. Sim. Uma indústria de defesa europeia competitiva, que tenha capacidade de resposta perante picos inesperados de procura de armamento, não é? E tecnologia militar. Por outro lado, existem alguns riscos, não é? É que a própria indústria alemã pode sufocar as indústrias de países da União Europeia, de outros países da União Europeia. Estás a pensar, por exemplo, na substituição de alguma indústria Sim, que existe atualmente, po- outro tipo de indústria, por exemplo, exatamente, indústria de defesa. exatamente, Pois. também. Mas também que a própria indústria alemã, pela escala que possa vir a ganhar, defesa, Sim, possa
sobrepor-se a outro A tipo outro de... tipo, sim. Exatamente. Eu acho que nós vamos ter que uniformizar e, digamos, e agregar algum esforço de produção de Sim, armamento. também concordo. E depois, isso é uma das coisas. Outra, eu acho que se nós olharmos aqui numa perspectiva meramente prática e economicista, como se costuma dizer, a Alemanha é praticamente o único país dos grandes que pode ainda endividar-se, digamos, de forma À séria. significativa, à séria. Não, eu acho que o Era Henrique dizia no exata. início, né? Tem E terceiro, eu que quando fazer isso. digo que não acredito no projeto europeu, estou-me a falar ao euro, não é? Que eu acho que este um dia vai se cindir entre os frugais e os pródigos, não é? E por isso é que tenho uma certa dificuldade em ver, E o ex-Franco não separa-se, né? e, portanto, a França vai gerir ou capitanear os pródigos e os alemães vão capitanear os frugais. Exato. Mas apenas em termos monetários, ou seja, passaríamos a ter aqui uma segunda. Mas isso é importante porque uma das principais razões pela qual o euro não se, portanto, afirma como moeda de reserva é o facto de não haver um ativo sem risco em quantidades suficientes. Sim. E o principal, portanto, Daí que as Eurobonds, não é? Ou ou então a a Alemanha Alemanha, começar a exatamente, começar a endividar-se endividar-se à mais. séria Sim. e parte do E os endividamento, até pontos serem esse ativo, né? e os bundes também de saírem parte do ativo do próprio Bundesbank, porque no quantitative easing dentro da Europa, cada banco Sim, central sim, comprou tem as razão. suas próprias. Sim, E essa independência ainda de cada, Não, e depois, cada região, né? De cada país. depois também existe outra coisa que é um bocadinho idiosincrática em alguns países europeus. Isto voltando um bocadinho à questão da defesa, não é? E não só, porque, por um lado, ainda há um certo receio da Alemanha nazi, não é? Quer dizer, É isso, sim. não é? Quer dizer, às vezes prefere-se os Estados Unidos, alguns países preferirão estar sob o domínio estratégico norte-americano do que estar sob o domínio estratégico alemão, não é? Sim, é verdade. E a questão É que alguns traumas ainda eleitoral, não estarão bem sim, esquecidos, as não é? gerações, né, não foram Sim, os livros de história, não história. é? Ainda estão bastante bem documentados. Essa questão é importante, até porque os ciclos eleitorais podem afetar esta situação, não é? Podem. Estamos a ver em França, né? Que a questão eu acho que pode mudar rapidamente. não, eu acho que o grande problema dentro das democracias é os ciclos eleitorais. Portanto, não é um caso único, digamos, da Europa. Em todo lado, nos Estados Unidos, é tudo gerido nos ciclos de 2 em 2 anos, porque há as eleições intercalares. Aqui Aqui não há, mas não há, mas é é como se como se houvesse. houvesse, porque volta e meia os governos não duram, digamos, as legislaturas, não é? Sim, E, é, portanto, o de facto, problema da, concordo. o problema da democracia é esse, não é? Ainda bem que existe, né? A democracia ainda assim. Eu, por acaso, ando a fazer umas leituras de Políbio e, basicamente, o que ele diz é que há 3 regimes possíveis. Portanto, a monarquia, portanto, a aristocracia e, digamos, a democracia. Depois eles têm, digamos, um irmão malévolo. A monarquia é a tirania, portanto, portanto, a Aristocracia, aristocracia a é a oligarquia oligarquia e a e a democracia, democracia é, digamos, o governo da população. E pois. nós, se calhar, estamos no governo da população e, digamos, do populismo. E que se calhar eles podem se relacionar depois entre eles, né? Podem ir de um lado para o outro. Ou seja, não é um regime não é melhor que o outro, não é? Digamos, um Sim. déspota eliminado, se calhar é o melhor tipo, só que a probabilidade de aparecer o déspota eliminado é O baixíssima. rei filósofo. O rei filósofo, e portanto, versus a probabilidade de alguém utilizar um sistema para alguém ser um déspota de forma, passa o pleonasmo, despótica. Da questão política, passando para a questão geopolítica, não é? E a Alemanha, lá está, terá que ter aqui um papel mais Preponderante. importante, não é? Da ligação entre os Estados Unidos, China e também com a Rússia, não é? Naturalmente. Henrique, a Europa está preparada para agir se o compromisso com Washington, ou de Washington, neste caso os Estados Unidos, enfraquecer? Não, Pois, é isso. já está altamente dependente de tudo aquilo que é a inteligência dos Estados Unidos, ou Sim. seja, aquilo que é intelligence, surveillance and Sim. reconnaissance. Portanto, neste momento, os olhos e os ouvidos, não é, da Europa não são da Europa, são dos Estados Ainda são os Estados Unidos. Em termos de tecnologia militar, tem muito a recuperar e tem grandes investimentos a fazer.
Já existe alguma coisa, até por via da pressão do Sr. Trump, que já vinha do mandato anterior e, portanto, já vinha avisando recorrentemente os países, avisando e ameaçando Sim. os países que integram a NATO de que teriam que aumentar consideravelmente as suas despesas em defesa, seja do ponto de vista infraestrutural, seja do ponto de vista daquilo que são as armas, não é? Que é a indústria militar propriamente dita, sua adesão. Enfim, eu julgo que o caminho numa situação destas seria um aprofundamento muito rápido da defesa europeia, não é? Do Exército de Defesa Europeu, do PESCO, e de gastos que teriam que aumentar na ordem para cima de uma centena de Sim, dos milhares de 2% milhões do de PIB até aos 4 ou 5, até 3,5, 3,5, 4, 5. É os 3,5 mais 1,5 de infraestruturas com Sim. sim, capacidade sim. global. Há um Exato. estudo do Belfast Center que prevê que se tivesse que se gastar 300 mil milhões ano para recuperar Sim. O atraso. o Não é? atraso. E isso só seria recuperado entre 10 a 15 anos. Não é? Sim, o plano da Mas eu penso que NATO fala em também, 2035, vamos portanto, lá 10 ver, anos. também eu penso que o Trump, com certeza, como dizia o Zé Carlos, é muito bem, tem outras coisas com que se preocupar. Mas não pode deixar a Europa sozinha, porque se deixar a Europa sozinha, a Europa, como dizia o Zé Carlos, é bem também, são 500 milhões de pessoas Claro, e é um economia bloco americana. riquíssimo. Se deixa este bloco desamparado, a própria força dos Estados Unidos, em termos geoestratégicos, diminui consideravelmente. Não, é que não tínhamos dúvidas. É verdade. Fora que há ligações fortíssimas entre países europeus e os Estados Unidos. Estou a falar em termos do próprio Até tecido sociais, né? social, Sim, claro. claro. E, portanto, não me parece que a NATO vá afindar de um momento para o outro, nem me parece que os Estados Culturais Unidos também, até. tenham condições de deixar a Europa à mercê dos russos ou dos chineses. Nem queiram. Sim, também me parece. Nem queiram. Eu acho que um dia, quando se decantar a história e se olhar, digamos, ao que foi feito enfim, sem ser isto uma apologia enfim, da pessoa em questão, eu acho que ele em 6 meses resolveu uns problemas que andavam há 30 ou 40 anos para se resolver. De uma forma um pouco errática, mas Não, sim. direto, não é? Não é errático no A verdade sentido é de que dar um passo funcionou. à frente, um atrás, depois outro à A verdade é frente. que funcionou. Disse assim, o quê? Ele chegou aqui e disse que não tomava conta de coisa isso nenhuma e começou toda a gente a mexer-se e de repente esta história de andar a fazer de conta que íamos aumentar as despesas militares, de repente Sim, e de repente resolveu-se o estamos aqui a falar assunto. da Alemanha como Depois estamos a é política pensar, que pode mexer, né? Como estamos a Dínamo. pensar Exatamente. estamos a pensar no caso do Irão. Vamos ver como é que isto acaba, mas caramba, este problema já tem 45 anos, não é? Verdade, Sim, sim. verdade. E o senhor está lá há 6 meses, não é? Sim, E sim. a verdade é que ele não hesitou em bombardear, e bem, na minha Sim. opinião. Sim, essa questão é central, de facto. Sim. E aí está, e as sanções, já agora só para terminar esta parte da, da, da questão da geopolítica, achas que Zé Carlos, as sanções prolongadas à Rússia pode criar divisões na zona euro? Ou na Eu, União Europeia, neste caso? eu acho que Mais nós temos abrangente. cá, digamos, um conjunto de satélites ou de submarinos, Exato. em algum conjunto de países, não é? Que uns por ingenuidade e outros por convicção ou por pertença, não é? Eh, digamos, estão de alguma forma enviesados, mas eu acho que de uma maneira geral as coisas têm tendência a resolver-se bem. Eu sou otimista. Há a possibilidade, no caso da China, portanto, a China, o grande problema da China é que, portanto, no último congresso, de repente passámos para o governo do homem, do partido da pessoa única, e nós já vimos o problema de qual é a diferença entre a Rússia e a União Soviética. Na União Soviética, as 20 ou lá quantas pessoas eram do Politburo tinham de estar de acordo, e agora o que Basta uma. acontece, basta uma, não é? E na China preparava-se para haver um modelo semelhante, e a sensação que eu tenho é que há ali grandes, eh, enfim, correntes subterrâneas relativamente a uma reorientação da divisão de poder na China, Sim. e podemos ter surpresas, portanto, voltar a um regime mais colegial, já que aquilo é um partido único, ao menos que seja um partido único em que internamente é democrático. Pois, sim. A questão Ou da existe China, alguma negociação, alguma na negociação, verdade. sim. É a mesma coisa. A questão geopolítica é importante Eu e só ela estava a fazer essa nuance, essa nuance, sim.
Ora, A negociação leva a uma espécie de consenso e uma Isso. repartição sem haver votações, porque a votação depois é por unanimidade, mas a negociação não foi. É completamente diferente, em que agora aqui só há uma tendência que é a minha e vocês são todos correios de transmissão. Exato. Exato. Sim, Isso é sim. um perigo. Uma das coisas que mais me preocupou nos últimos tempos foi aquela cena do Congresso lá do Partido Comunista Chinês, em que o anterior líder Sim, digamos, corrido da sala. Exato. É. foi Mas aparentemente, educadamente encaminhado mas para fora da sala. aparentemente os setores que estavam por trás dele reagiram e aparentemente, vamos ver no próximo Congresso, mas poderá haver aí boas surpresas no sentido de, portanto, o anterior regime de partilha de poder, de consensos, de líderes que não eram para a vida, voltar a funcionar, o que é sempre uma coisa boa para toda a gente. Bem, vamos concluir. O chanceler alemão diz que a prioridade será fortalecer a Europa para alcançar a independência dos Estados Unidos, no fundo, aqui um bocado em termos estratégicos, né? Passo a passo. Também refere que a Alemanha, pelo seu peso e centralidade, e acho que este fator aqui é importante, centralidade é importantíssimo, é um fator-chave para determinar se a UE vai caminhar para algum sucesso. E daquilo que nós falamos aqui, eu diria que a Alemanha terá que assumir um papel mais forte, mais líder, né? Apesar das flutuações da relação Paris de Berlim, continua a ser o motor, ainda se calhar com a Polónia, com a Itália, Sim, a assumir algum papel importante, mesmo Espanha também. a Espanha também. E depois, os papéis das grandes potências, a Alemanha terá que surgir aqui com um equilíbrio mais assertivo. Em última análise, as tendências atuais sugerem que a Alemanha está a assumir gradualmente um papel mais robusto e assertivo na União Europeia. Espero que assim seja, né? E que, pelo menos, para que a União Europeia Sim. se assuma com É uma que potência. sem a Alemanha que não será não possível será também, possível, de certeza. E por isso será crucial os próximos anos e esta liderança do chanceler, como é que é? Friedrich Merz. Merz. Obrigado, Zé Carlos e Henrique. Até à próxima. Até a próxima.